Pessoal, professor, o meu Instagram tá caindo toda vez que eu chamo o professor Ricardo Braida. Se a gente não conseguir agora, eu vou chamá-lo para ele logar e eu tentar ser convidado por ele. Vamos aguardar aqui. Tá caindo, né? Vamos ver se o professor Ricardo Braida aparece por aqui para eu chamá-lo. E só fera aí, ó. Gilmar, Diegão, Dias e Vargas Advogados. O mestre Ricardo tá aqui. Vamos tentar. Opa! Professor Luiz. Tudo bom, meu amigo? Beleza? Beleza, e você? Conectados, tudo bem? Show de bola. Alguma microfonia aí? Tá me ouvindo bem? Tá tranquilo? Perfeitamente. Está me ouvindo bem? Tô te ouvindo bem, tranquilo. Beleza. Depois de Mestre algumas Ricardo instabilidades. Braida. Pois é, eu tentei logar aqui, caiu uma vez ou outra aí. Mas, meu amigo, vamos lá. Olha só. Pô, prazeraço, né? Primeiro, você me atender nesse convite aí para discutir esse tema, né? É um tema que eu sei que você tem conhecimento bastante profundo aí para falar. Pessoal, o mestre Ricardo Braida, para quem não sabe, né? É um dos melhores professores de direito, tá joia? Aqui da nossa região. Para não falar do Brasil, né? Como eu não dou aula em outros locais do Brasil ainda, eu não vou, né, fazer ser audacioso assim, mas realmente todos os alunos da faculdade, todos aqueles que tiveram aula com o professor Ricardo Braida, são unânimes em falar do seu talento para lecionar, o Braida. Então, assim, eu fico muito lisonjeado de já ter, em tão pouco tempo aí, que a gente se relaciona profissionalmente, já ter honrado a sua confiança, inclusive para lecionar em projetos onde você coordena. Então, assim, realmente eu fico muito lisonjeado com isso e quero que todos saibam aqui realmente da magnitude aí do seu trabalho como professor, e você merece não apenas essas poucas palavras, né, para trazer altura ao seu gabarito, mas também, assim, um ser humano solidário, uma pessoa super do bem, super solícito, um cara extraordinário que, pô, tá dividindo esse espaço comigo aqui. Eu fico muito honrado desde já. Beleza? Luiz, então eu vou fazer minhas considerações iniciais aqui também. Primeiro, te agradecer o convite e também aqui dizer que você, que é uma pessoa muito generosa por me convidar para a gente poder dividir esse espaço, falar de um tema que eu gosto de falar, então a sua generosidade, inclusive, vai a esse ponto. Quer dizer, você não apenas me convidou, mas trouxe um tema que a gente vai conseguir, acredito, dialogar muito bem. E sobre a experiência na docência, Luiz, assim, te conheci no meio do ano passado, né, metade de 2019, e eu tenho um pouquinho mais só de experiência na docência que você, mas é só para dizer que, para mim, você foi uma fantástica, não só surpresa, mas também foi um fantástico encontro dentro da área tanto das ciências penais como do direito público em geral. Então, assim, se a gente está junto, se eu te fiz convite, você me fez convite, é porque a gente tem algumas identificações e também confiança sobre o conhecimento de um e de outro, né? Por isso a gente acaba compartilhando esses espaços e outros espaços que a gente vai compartilhar aí por uma trilha fora, que temos muito ainda a construir. Mas é um prazer estar aqui hoje para a gente poder debater esse tema. Pô, meu amigo, muito obrigado. Fico lisonjeado com as palavras, né? Ricardo, então, cara, vamos lá. Vamos colocar o dedo na ferida, porque esse assunto para muitos é tabu, né? Mas eu entendo, assim, que por mais que à medida em que eu vou estudando, né, um pouco sobre o tema, eu vou caminhando, Ricardo, de fato, para a legalização da cannabis, né, a legalização da maconha. Eu não vejo, assim, cientificamente falando, no aspecto de racionalidade mesmo, científica, eu não encontro outra solução que não a legalização da cannabis. E eu vou traçar aqui algumas poucas razões do porquê que eu vejo isso hoje, e aí você fica à vontade para utilizar as minhas posições como ramificações de outros raciocínios que você tem, para a gente poder explorar isso. Ricardo, primeira coisa, eu cresci numa família muito conservadora. Então, assim, eu sempre escutei aquele negócio do meu pai e da minha mãe que droga era errado, né? Droga faz mal, droga é errada, etc e tal. Então, assim, durante muito tempo, até pela minha formação,
isso era uma ordem para mim, né? Que dentro da faculdade, depois eu acabei tendo a oportunidade de explorar um pouco mais, né? Afinal de contas, o que é droga, né? E aí a gente começa a ver que é aquela, né, enfim, tecnicamente no Brasil, aquelas substâncias enumeradas na portaria 344 da Anvisa, conforme a antiga lei 6.000, esqueci o número agora, mas temos a atual lei 11.343, que fala da lei de drogas, né? Uhum. Então, assim, nesse momento em que eu comecei a me aprofundar um pouco mais nisso, uma obra literária, que já fica até a indicação aqui para os alunos, né, para os colegas, que é o do Luiz Carlos Valois, O Direito Penal da Guerra às Drogas, né, uma obra espetacular, que meio que deu uma rachada na minha cabeça, assim, porque eu consegui perceber através dessa obra que a maconha, em especial a maconha, né, e outras drogas também isso acontece, ela foi, a proibição dela foi importada pelo Brasil sem qualquer cunho racional, né, sem qualquer critério técnico científico, por uma mera importação de cultura americana. E, em determinado momento, era interessante para os Estados Unidos fazer uma guerra quanto à comercialização da maconha, né? E aí a gente acaba percebendo que não tem a menor razão de ser por conta da simples e mera proibição, tá? E aí outras coisas que vão chamando a atenção da gente, né? Você tem aí a maconha como inúmeras fontes de questões medicinais, né? Próprias questões agrícolas também têm relação com a maconha. A maconha é utilizada hoje, inclusive, por exemplo, você tem a soja que estraga muito a terra e gera um comprometimento de gás carbônico muito grande. A maconha não. A maconha ela consegue reduzir a quantidade de gás carbônico na atmosfera, né? Pelo que a gente pesquisou aqui, pelo que eu pesquisei aqui. E também outra coisa, Ricardo. A maconha ela possui uma substância. E essa uma substância, dentre vários efeitos que traz no organismo, dentre vários, muito positivos inclusive, ela pode trazer a dependência química. De fato, parece que existem estudos sérios nesse sentido, né, que apontam realmente aí pela dependência química da maconha. Só que, em paralelo a isso, você tem a nicotina, que é uma droga autorizada no Brasil de ser comercializada. E que é uma droga altamente mais viciante, segundo, inclusive, Drauzio Varela, né? Que é uma pessoa que me parece de muito respeito na área. O próprio álcool, que é outra droga lícita, também tem um grau de dependência e outras consequências mais severas que a própria maconha, né? Então, quer dizer, quando eu paro para perceber, Ricardo, nada tem a ver com uma substância que vai fazer mal para a coletividade de modo geral. Porque tem outras aí, muito piores, que estão disponíveis para qualquer pessoa adquirir mediante o pagamento correto, né? Então, assim, isso foi chamando minha atenção. E outro ponto também, Ricardo, é que, salvo o melhor juízo, não existe precedente na história da humanidade do tráfico, né, de uma mercadoria, tá, que consegue fazer frente ao poder do Estado. O que eu quero dizer com isso é o seguinte: o cara que trafica cigarro do Paraguai, por exemplo, né, o cara que trafica bebida do exterior, por exemplo, esse cara não adquire uma condição financeira tão grande, né, que vai fazer frente às forças paralelas do Estado. Então, assim, a gente percebe nitidamente que a droga, né, de modo geral, ela é utilizada para enriquecimento das pessoas e tudo, e que essas pessoas enriquecem em um grau jamais visto em qualquer outra criminalidade. E aí vem um outro argumento social para mim, que é muito relevante. Ricardo, a sociedade quer usar drogas. Não estou dizendo aqui, claro, todo mundo, né, não estou generalizando, mas existe parcela significativa da sociedade que quer usar drogas. Ou você não conhece um amigo que toma álcool, ou você não conhece um amigo que fuma cigarro, né? Então, assim, e aí a gente vê, né, a história da humanidade como um todo. Na Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos distribuíam metanfetamina para o soldado, meu amigo. Sabe por quê? Para o cara aguentar a pressão no campo de batalha. Então, veja, as drogas estão por aí.
né? Você tem um Rivotril, você tem como é que chama? Miozan da vida. Cara, a sociedade usa droga. Só que rotulou-se num aspecto mais moral do que científico, do que jurídico, de que a maconha faria mal, né? E nós temos tantas outras drogas aí sendo livremente comercializadas. Então, quer dizer, quando eu paro para analisar a substância em si, Ricardo, o que me parece é que não há a mínima racionalidade em proibir a maconha e não proibir, de repente, o próprio Rivotril, o próprio Miozan, até o paracetamol estava lendo outro dia que em quantidades elevadas pode causar até a morte da pessoa, né? Então, assim, fica, na verdade, cada vez mais evidente para mim que tudo aquilo que é feito contra a legalização da maconha é irracional. A verdade é essa, é irracional. É uma rotulação moral do certo ou errado, de maneira que a gente incorporou isso sem sequer saber por quê, né? Então, assim, face tantos outros argumentos, que eu tenho certeza que você pode explorar até com mais profundidade do que eu, a gente tem esses pontos iniciais que me geram aí um caminhar para o sentido de que a maconha, de fato, merece ser legalizada, né? Eu queria ouvir suas considerações sobre isso também, por gentileza. Luiz, é excelente as suas considerações iniciais. Acho que você já trabalha aqui diversos pontos que eu acho que são muito importantes para a gente poder refletir sobre a questão da maconha, né? Eu vou voltar um pouco na minha própria formação acadêmica para poder falar um pouquinho sobre isso. Quer dizer, quando eu formei no final de 2008, quando eu me graduei em Direito, a minha monografia foi sobre a legalização das drogas. Quando eu fiz a minha pós-graduação em Ciências Penais em 2009, eu continuei com essa pesquisa. Pesquisa que depois eu acabei abandonando. Mas era uma pesquisa que era feita ali entre 2008 a 2010, que eu acabei desenvolvendo essa pesquisa, porque o meu interesse ele se dava um tanto sobre esses questionamentos que você traz aqui inicialmente, né? Questões sobre conservadorismo, sobre moralidade, entre outros aspectos, ou importações de conceitos internacionais sem reflexão sobre a nossa própria realidade social, cultural e assim por diante. E eram questões que, de fato, elas me incomodavam. A gente pode até fazer aqui um breve retrospecto histórico, mas, assim, para partir do contemporâneo, da atualidade, para depois voltar um pouco ao passado, queria ter uma ideia aqui que é a seguinte, quer dizer, para mim existem dois fundamentos básicos, se a gente for trabalhar um pouco quanto ao direito, que autorizam, que legitimam o consumo de maconha feito por quem tiver esse desejo. Evidentemente, a gente está trabalhando aqui com algumas questões que a gente pode pensar depois sobre descriminalização, legalização, que são conceitos que precisam ser explorados. Mas que são dois conceitos. Primeiro, o princípio da autonomia do indivíduo, autonomia individual. Quer dizer, essa é uma questão de um conceito de liberdade individual que é muito caro a estados democráticos de direito, né? E um segundo princípio que vai correlacionar a esse é o princípio da alteridade dentro do direito penal, que é aquela ideia de que você pode praticar qualquer comportamento desde que não seja lesivo a terceiros, né? Ou não cause risco de lesão a terceiros. Então, causando somente mal a si, o direito penal não deveria interferir nesse ponto, né? Nessas questões internas. Então, esses dois pontos, esses dois princípios meio que baseiam todo um raciocínio que a gente poderia partir para uma argumentação jurídica sobre a questão. Mas é preciso, de fato, explorar um pouco algumas questões que você falou anteriormente, foi até anotando aqui, sobre conservadorismo, sobre moralidade e assim por diante, né? Eu estava vendo um filme esses dias, estou entrando agora, a gente está chegando no final do semestre, entrei numa rota de assistir alguns filmes, e aí eu acho que foi um filme chamado Vermelho Russo, que é um filme brasileiro. E que tem uma frase que é dita ali numa tentativa de ensaio de teatro, o diretor do teatro diz: existem as leis da natureza e existe a criação, a invenção da moralidade humana. Eu não estou trabalhando aqui com o conceito de direito natural, não vou cair nessa falácia nem nesse equívoco. Mas o que quer dizer, existe, portanto, um fenômeno
da natureza, por exemplo, essas plantas, como, por exemplo, a gente pode trabalhar com a cannabis, mas como nós vamos lidar com esse tipo de matéria que existe dentro do nosso planeta, isso vai se dar a partir da moralidade da nossa sociedade, da comunidade a qual nós estamos inseridos. Então, se a gente volta um pouquinho no tempo, Luiz, e a gente pensar, né? A humanidade, o sapiens, como a gente conhece, ele tem aí mais de 200 mil anos, né? Quem lê um livro Sapiens do Harari vai encontrar um pouco desse marco. Se a gente for pensar de fato, então mais de 200 mil anos de sapiens, tá? Se a gente for pensar em questão sobre humanos, a gente vai ultrapassar 2 bilhões de anos. Para que a gente entenda um pouco dessa moralidade, Luiz, a gente começa a lidar de fato com legislações repressivas contra as drogas somente há um século. Então, se a gente ultrapassa 200 mil anos, tem 100 anos que a gente tem que lidar com uma restrição dura sobre o consumo de drogas. Não que não houvessem restrições tímidas, em inclusive comunidades até primitivas, isso poderia acontecer, como também eram exploradas para ritos religiosos e assim por diante. Mas esse endurecimento, né, ou esse distanciamento sobre o que é o consumo de droga para o ser humano, se torna mais rígido a partir do último século. E é claro que a gente tem que procurar essas raízes históricas, né? A gente começa, quando nós vamos investigar um pouco dessas raízes, a gente começa a perceber que países como os Estados Unidos, isso também ocorreu no Brasil, a criminalização da droga era uma forma de criminalização do estrangeiro, de criminalização daquele que não era considerado o nacional, né? E eu estou falando de um período, de fato, de um nacionalismo, porque a gente vai pegar Estados Unidos, década de 20, década de 30, que começa a trabalhar com conceitos de dry law, que é lei seca, e começa a criminalizar, já na década de 30, cannabis, entre outras drogas, porque eram trazidas por mexicanos, porque eram substâncias que eram facilmente localizadas com os negros. Da mesma forma, a gente pode pensar aqui no Brasil também, dentro da década, estou falando do século XX, né? Década de 30, década de 40 e assim por diante, a gente começa a ter a criminalização de culturas que são culturas de pessoas que são marginalizadas, de grupos sociais marginalizados. Aqui no Brasil a gente pode pensar, por exemplo, as culturas indígenas e africanas, que tomaram o nosso país, evidentemente, são as raízes do nosso país. E aí existe essa criminalização como uma forma de domínio, mas isso ganha um âmbito global quando a gente alcança a década de 60, e aí a gente tem a criação de tratados internacionais criminalizando substâncias ou colocando marcas, né, estigmas em substâncias, como substâncias extremamente perigosas. Se a gente pega o Tratado Internacional que vai trabalhar sobre a questão de combate à droga, Protocolo de Nova York e assim por diante, que é ali feito entre 60 a 64, né? E que a gente tem ali centenas de países que ratificaram esse tratado, a gente vai perceber que a maconha, ela se encontrava, e acho que esse é o ponto que talvez a gente vai discutir hoje, a maconha ela era colocada no mesmo status que uma substância como a heroína, né? E aí a gente teve uma alteração recente agora, né? E aí a gente vai discutir na questão da ONU, mas ela tinha o mesmo status que a heroína. Quer dizer, a heroína, que é uma substância altamente viciante, estava junto com a morfina, que tem essa capacidade de dependência química altíssima, que traz, inclusive, reflexos físicos, não somente psicológicos, psíquicos a quem consome. Então, na década de 60, e aqui eu estou tentando fazer uma breve reconstrução, Luiz, para que a gente possa entrar no ponto. Na década de 60, a gente tem convenções internacionais que começam a reprimir isso de maneira contundente. A gente tem a nossa primeira, não a primeira legislação, mas uma legislação prevendo a criminalização da droga de uma maneira mais substancial a partir de 76 no Brasil, né? Uma legislação especial tratando sobre esse tema, até a gente alcançar a legislação de 2006, 11343 de 2006. Braulio coloca aqui um exemplo aqui no chat, a criminalização da capoeira, exemplo de criminalização de comportamentos de grupos sociais que não eram dominantes, né?
E aí a gente tem a Lei 11.343 de 2006, que dá um boom, um salto, quando a gente analisa dados como o do Infopen, como o do BNMP, a gente percebe que há um crescimento sobre a hiperinflação carcerária a partir dessa legislação. E por que eu estou dizendo isso, Luiz? Porque a partir da década de 10, agora do século XXI, então se a gente for pegar de 10 até 20, onde nós nos encontramos, o mundo começa a alterar a sua visão sobre a maconha. Percebendo, evidentemente, não somos inocentes quanto a isso, o valor de mercado, o valor de capital no mercado da cannabis. E aí ela pode ser utilizada para medicamentos, ela pode ser utilizada para fins recreativos, mas ela pode ser utilizada para produção têxtil, plásticos biodegradáveis e uma série de possibilidades de utilização da planta. Então, entre a década de 10 e agora a gente iniciando agora 2020, nós temos uma alteração no panorama. A gente viveu a legalização da maconha nos Estados Unidos, em alguns estados. A gente viveu a legalização no Uruguai da maconha. A gente já consegue perceber um certo cinturão na América do Sul, onde o Brasil se torna cada vez mais isolado sobre as suas questões da criminalização da maconha. E a gente consegue perceber, inclusive, uma questão que eu acho muito importante ressaltar aqui, Luiz. Eu estou me alongando muito, mas depois eu deixo para você trazer as suas reflexões. Se a gente pega os dados do BNMP, Banco Nacional de Monitoramento das Prisões, estava muito acostumado a falar que o crime que mais superlotava as prisões do Brasil era o tráfico de drogas. E a partir de 2017 e 2018, o maior número que a gente tem de delito nas prisões brasileiras é o roubo, não é mais o tráfico de drogas. Se a gente for analisar a população carcerária feminina, ainda é um índice altíssimo de tráfico de drogas. Quando a gente analisa a população geral, o roubo superou o tráfico de drogas como o crime que mais ocupa o sistema penitenciário brasileiro. E aí vem uma questão, quer dizer, aquela moralidade que é importante que você disse, que eu também fui criado junto a ela, quer dizer, cuidado com a droga, olha o traficante, a porta da escola, o traficante vai te pegar, você, se consumir drogas... Quase o homem do saco, né, Ricardo? É quase o homem do saco. O cara vai te dar uma bala, essa bala vai ter cocaína dentro e você vai se viciar e nunca mais. Então não aceite balas de estranhos e assim por diante. Essa moralidade ela vem diminuindo em alguma medida por alguns aspectos. Eu não posso dizer isso para o Brasil atual, mas o Brasil, uma hora, vai ser levado por essa onda. Em algum momento, nós seremos levados por esse tsunami que vem se formando, principalmente no Ocidente. Mas porque também, Luiz, a imagem, e isso já são conexões, digressões, e aí até para dizer, a gente decidiu aqui fazer uma live no freestyle, galera, sem pauta marcada. Mas a gente consegue perceber que, inclusive, a figura do traficante, como ele era imaginado anteriormente, ela começa a ser substituída. E aí existem fenômenos que a gente pode pensar. Milícia no Rio de Janeiro, por exemplo. Aqueles que ocupavam favelas, regiões que não eram demarcadas pela elite do Rio de Janeiro, ali antes a gente tinha um estereótipo do traficante. E isso trazia aquela ideia de um direito penal do inimigo, que o Zaffaroni, inclusive, explorou no livro dele, pensando sobre o direito penal no inimigo na América do Sul. E o livro dele estava conectado com essa perspectiva. Mas veja que essa figura do traficante ela tem sumido, Luiz. A gente já não tem mais a aparição, em grande medida, daquelas figuras de pessoas que usavam camisas na cabeça, que somente apareciam os olhos armadas e tal. Que teve uma substituição de uma certa milícia nesses locais. Então, isso vem com uma mudança na imagem coletiva, e ainda que muito tímida sobre a figura do traficante, mas também vem por causa desses movimentos internacionais de legalização, e aí o Brasil, de fato, ele não consegue manter esse combate à criminalidade. Eu queria só deixar um questionamento aqui para você, que é o seguinte, né? Muita gente fala sobre a questão do tráfico de drogas, que uma vez que legalize, a gente estaria combatendo o tráfico de drogas. De fato,
a um primeiro momento, eu penso dessa forma. Mas é importante a gente perceber que no Brasil existe a cultura da criminalização da pobreza, da gestão da miséria. Então, é claro que pessoas vão deixar de traficar e vão acabar indo para um outro ramo de criminalidade. Seja assalto a caminhões, a carga, seja para contrabando e assim por diante. Parece que a criminalização ela pode apenas mudar de local, entende? Vai ter uma maior concentração, por exemplo, na criminalização de crimes como roubo, como contrabando, como descaminho, seja lá qual for o destino dessa criminalização. Só que em aspectos financeiros, de tributação, e você sabe falar muito melhor do que eu sobre tributação, a gente teria a possibilidade de arrecadar aí alguns até bilhões, se a gente analisar o cenário internacional, sobre como o consumo de maconha tem, de alguma forma, esquentado alguns setores da economia pelos países que têm admitido esse comércio. Falei sem parar, fiz altas conexões e agora eu passo a bola para você. Não, Ricardo, cara, sempre é um privilégio te ouvir realmente. Ricardo, então, primeiro ponto que você comentou aí, até no aspecto mais técnico do direito penal, né, seria quanto ao princípio da alteridade, que eu queria fazer talvez uma pequena discordância aqui nossa, né, se é que eu posso ousar discordar de você. Mas é o seguinte, eu não concordo com o argumento da alteridade, do princípio da alteridade, porque a nossa lei, ela defende, em tese, a saúde pública. Sim, tem essa teoria. Isso, não, pois é, eu concordo com você que é polêmico, com certeza. Mas assim, em tese, o bem jurídico tutelado não é a saúde do indivíduo que faz uso da droga, né? Seria a saúde coletiva. Por isso, então, extrapolaria a figura do lesado, né, no sentido que de sofrer a lesão, para garantir a tutela penal. Agora, só uma questão. Isso é muito bom para a gente poder justificar o princípio da alteridade em sala quando o aluno pergunta: e o consumo de droga? Aí a gente tem que falar sobre a saúde pública, a saúde coletiva e tal. Mas vamos lá, sigo. Não, mas olha só, essa discordância eu só quero fazer assim, vamos dizer, uma observação no seu comentário, porque, na verdade, o argumento da saúde pública continua sendo balela. Tá? Eu não estou falando que esse argumento me convence, tem que criminalizar, nada disso. O que eu quero dizer é o seguinte, o argumento também cai por terra, porque o cigarro, repito, né, o que eu já falei, o cigarro, o álcool está aí, entendeu? E pessoas vão parar em AA, vão parar enfim, em hospital por conta de cigarro a vida inteira. Então, assim, mais uma vez, balela uma seleção irracional da droga para ser criminalizada, né? Agora, outro ponto muito bacana também que você trouxe aí é a seguinte questão. Tem uma diferença, né, Ricardo, entre você legalizar e você descriminalizar, né? Legalizar é a tentativa ali de você, através de lei, conseguir regulamentar a utilização, né? Agora, descriminalizar é você abortar aqui no sentido de retirar realmente, né, aquela conduta de dentro do direito penal, né? Eu até acho que o nosso direito penal ele sofre cada vez mais um inchaço muito grande, a gente vê um Estado muito ineficiente e acaba fazendo do direito penal não a última medida, a última ratio, mas acaba sendo a prima ratio, né? A gente acaba trazendo o direito penal no seu papel inverso do que deveria acontecer. E o grande ponto aqui, Ricardo, que aí eu acho que a gente consegue até, né, queria até te ouvir mais sobre isso, é o seguinte. Dentro dessa ideia do direito penal como sendo uma última ratio. Ricardo, o número de pessoas que fuma reduziu sensivelmente da década de 90, 80 para cá. Reduziu sensivelmente. Sensivelmente. E aí eu diria para você o seguinte, não houve criminalização do cigarro. O que houve foi política pública e um comércio bastante resistente, né? Na medida em que você tem o quê? Eu vendo cigarro, mas aqui está escrito que você vai ter um efizema pulmonar, aqui está escrito que você vai morrer de câncer, aqui está escrito que você vai ter impotência, pode fumar. E aí, perfeito, o argumento da questão do indivíduo, né?
uma aversão aí, aliás, uma conduta bem unida ao Estado Democrático de Direito. Eu sou eu, no meu indivíduo, eu sei do que eu quero, sei o que é bom para mim, e se for para eu me dar mal, vou me dar mal e sei das consequências disso. O Estado não pode me tocar dentro da minha conduta individual. Então, se eu quero, desculpa até a palavra aqui, me fuder e fumar essa porra desse cigarro, eu vou me fuder e vou fumar um cigarro. Se isso acontece com a nicotina, por que não poderia acontecer com a maconha, né? Então, ô Ricardo, o que acontece? Para mim, fica muito evidente nesse caso como que o direito penal realmente precisa ser a última ratio, tem que ser o último mecanismo para eu educar ou para eu normatizar qualquer coisa na sociedade, tanto que a redução do número de fumantes, ela não se deu por conta de criminalização do cigarro, não. Ela se deu por conta de política pública. Então, façamos aí estudos sérios da cannabis, da utilização da maconha. Causa dependência? Ok. Também li um artigo, Ricardo, que o uso durante o desenvolvimento cerebral, aí, que seria a fase da pré-adolescência e adolescência, também li que pode causar sequelas irreversíveis. Então, talvez seja interessante aí colocar os seus 21 anos, 18 anos para colocar. Não estou fugindo desse assunto, não. O que eu quero registrar aqui é o seguinte, cara, libera esse negócio e fala para as pessoas, tem uma pesquisa que está falando que isso aqui é arriscado por conta disso. Se você mesmo assim quer fumar, vai fundo, né? Vai fundo. E até aproveitando aqui uma coisa que eu achei interessante que o Luiz Carlos Valois falou numa palestra dele que eu fui, ele falou o seguinte, você conhece alguém que está esperando legalizar para poder usar? Então, assim, mais uma vez, a falência do direito penal para mim é muito grande. Não é crime, né? Então por isso não vou usar. Isso não existe. O que funciona, para mim, é política pública, como de fato já aconteceu com o cigarro. O direito penal, nesse âmbito das drogas, mais uma vez, está sendo pessimamente usado, porque estão entregando para ele aí a prima ratio e não a última ratio, como deveria ser, né? Não sei o que você pensa disso. Eu concordo plenamente. Assim, acho que você, até na sua primeira fala, você pontuou outras drogas, né? Cigarro, álcool, alguns medicamentos de tarja preta, sim, e assim por diante. Tem gente que vai teremos dependências variadas, né? Consumo de açúcar, consumo de café. Você vai ter diversas dependências possíveis sobre diversas substâncias, né? E aí, quando a gente pega uma especificamente, que é no caso da cannabis, e aí toda a reação que ela pode causar, nós já temos uma conduta distinta, quando em verdade, Luiz, quando a gente tem pesquisas que são desenvolvidas, e esse é um dos problemas graves da proibição, que nem as pesquisas podem ser desenvolvidas em um sentido amplo, né? Pesquisa de massa, quando você tem um preconceito, quando você tem um estigma muito grande sobre um determinado tema, e nesse caso sobre uma substância, isso limita inclusive as pesquisas. É claro que hoje a gente tem organizações, terceiro setor, praticando essa questão dessa pesquisa, a academia praticando de uma maneira vasta, mas isso poderia ter sido explorado há muito mais tempo e a gente já poderia ter possibilidades de pesquisas e estudos muito mais concretos, né? Porque, por exemplo, né, a gente poderia tratar de questões como pesquisas que vão dizer os danos trazidos ao corpo humano para quem consome maconha são inferiores aos danos para quem consome cigarro ou para quem consome álcool. E eu posso colocar, a gente pode dizer isso a longo prazo, né? Se a gente for comparar o consumo dessas drogas a um longo prazo, a gente vai perceber que a maconha ela não vai ter o mesmo dano. Eu não estou dizendo que não há danos, né? Não estou dizendo que pessoas que podem ter, por exemplo, alguns problemas psiquiátricos, que se elas consumirem maconha, que elas não vão agravar o seu quadro. Isso não, é claro, ela é uma substância entorpecente, ela pode trazer danos, ela pode agravar quadros. Mas é importante a gente perceber que existem argumentações a mais que a gente precisa começar a ponderar, né? A agressividade de pessoas que consomem droga, né? Qual é o comportamento social dessas pessoas comparado, por exemplo, a quem consome uísque, a quem consome cachaça, para a gente pegar no Brasil. A gente vai perceber que o comportamento social é um comportamento
que não é tão agressivo, violento. É claro que pessoas podem citar casos, exemplos, mas a gente não está trabalhando aqui com as exceções, estamos analisando a regra. E aí a gente tem que começar a imaginar outras questões para essa criminalização. De fato, a gente não vai conseguir fugir dessa resposta sobre a resposta de um moralismo, de um conservadorismo e de uma estigmatização do consumo de uma droga que carrega esse estigma por décadas. E eu concordo com você quanto à questão da conscientização. A questão do cigarro ela é muito importante, a questão do álcool, por exemplo, onde a gente já teve algumas decisões ou alguns fenômenos jurídicos sociais sobre questões de limitação de propagandas de álcool, de consumos de bebida, qual é o tipo de imagem que pode ser veiculada e assim por diante. Então isso trouxe maior conscientização sobre aquele produto, e aí vamos pegar o cigarro especificamente. Não existe, né? É proibida a propaganda de cigarro, né? Você não vai ver comerciais de cigarro mais na televisão, como se via anteriormente, em revistas de grande circulação. Hoje em dia a gente está nas mídias sociais, enfim. Mas isso. Onde também não pode ter. Onde também não pode ter. E aí você vai ter sempre ali no produto uma informação sobre aquele produto. Quando a gente vai para no caso da cannabis, ela é criminalizada, primeira questão a se pensar, e é uma provocação que você trouxe, né? Quem quiser consumir maconha, Luiz, vai consumir maconha. Não vai ser difícil achar maconha sendo vendida no território nacional. Não é algo que é raro. É algo que, e se a gente parar nesse tempo que a gente está na live, e se a gente for contabilizar quantas pessoas estão consumindo maconha nesse momento no país, a gente vai perceber que essa guerra às drogas ela já foi perdida. Né? Há muito tempo. Só nesse tempo da live. Se a gente conseguisse, tivesse um aparelho para contabilizar, a gente perceberia que essa guerra às drogas ela já se perdeu. Mas ainda assim as pessoas vão lá, compram na clandestinidade e, portanto, primeiro, tem produtos de baixa qualidade. Segundo, tem que se envolver com mundos criminais. Tem que ter esse envolvimento. Então, o usuário ele tem que lidar com o traficante. Isso necessariamente já vai trazer uma relação que é uma relação de submundo, uma relação subterrânea, fora da lei, né? Na ilegalidade. E o terceiro ponto, esse indivíduo ele não vai conseguir ter acesso nem ao Estado, às informações do Estado, nem sobre aquele produto. Né? Quando aquele produto faz mal, a quem ele não é recomendado, quais são as propriedades daquele produto e assim por diante. Então a ilegalidade, primeiro, ela é hipócrita porque ela não consegue retirar o consumo da maconha de circulação da sociedade. E segundo, ela traz uma lesividade ainda maior, porque ela reprime a capacidade de conscientização pública sobre este produto. E aí, algumas pessoas, evidentemente, e aí a gente tem que respeitar a moralidade das mais variadas, né? As visões de mundo, que são muito variadas. Algumas pessoas podem se sentir chocadas ao imaginar o que seria um comércio de maconha na sociedade. Acho que é importante dizer que não é muito diferente de um boteco, em alguma medida. Quem teve oportunidade de visitar alguns países que tratam com descriminalização ou a partir da legalização, conseguem perceber, né, que o que nós temos ali é uma sociedade que não se choca com o consumo da maconha. Então, exemplo, Amsterdã existe as regiões onde se pode ter os coffee shops, né? E aí, por exemplo, quando você vai para as regiões de red light, você consegue encontrar diversos coffee shops. E nesses coffee shops você vai encontrar pessoas das mais variadas idades, maiores de idade, mas das mais variadas idades até idosos, pessoas de terno, pessoas que estejam usando um Rastafari, a pluralidade. E ninguém se choca com a questão do consumo da maconha. Quer dizer, ela gera turismo, ela gera economia. Não é ela, de fato, que traz um retrocesso ao país. Na verdade, o que nós temos é como aquela sociedade decidiu lidar moralmente com a maconha. E essa foi a forma que eles encontraram. Então, a sociedade ela já não tem
aquela questão que é um certo impressionismo que a sociedade brasileira traz em si. Nossa, se legalizar, todo mundo vai consumir drogas. Bom, não é porque o bar da esquina da minha casa está aberto que eu tomei cachaça hoje. Isso não fez diferença na minha vida. Não é porque eu tenho bares a todas as esquinas quando eu vou caminhando, ia caminhando até o Universo, que eu ia bebendo cachaça de bar em bar. Então não significa que o coffee shop em si ele vai fazer com que haja uma explosão do consumo da maconha. Eu não sou inocente em imaginar também. Pode ser que em um primeiro momento haja um aumento do consumo da maconha, porque pode ser moda. Mas depois a possibilidade de aproximação de um diálogo mais aberto, seja com o Estado, seja com veículos de comunicação, seja com as instituições privadas que eventualmente explorem a venda da maconha. Até por isso é importante a gente pensar, né? A legalização ela é um passo mais importante que a descriminalização. A legalização ela consegue ter um controle sobre a droga. E aí, para quem se sente de maneira coagida com essa possibilidade de descriminalização da droga, eu digo a você, pense na legalização, vai ser mais confortável para a sua moralidade do que a descriminalização. Porque descriminalizar não tem regra. Está descriminalizado. Quando a gente fala de legalização, a gente já consegue colocar algumas regras de consumo, regras de idade e assim por diante, né? Mas eu passo a palavra a você, Luiz. Vai lá. Não, pô, Ricardo, realmente assim, é um privilégio ficar te ouvindo aqui, cara. Mas assim, outro ponto também, pô, que você tocou, que eu acho que é um dos mais sensíveis para a sociedade brasileira hoje, é a questão da guerra às drogas, né? Ô, Ricardo, sabe por quê? Ontologicamente falando de droga, cara, não é menos pior eu entrar numa farmácia e comprar um paracetamol do que se eu entrasse numa lojinha do lado e comprasse uma maconha. Entendeu? Tipo assim, eu tô adquirindo uma substância que, tudo bem, vai me trazer algum conforto imediato ou vai me trazer alguma sensação de prazer ou de alívio, né? Geralmente o remédio é atribuído a um alívio e a droga seria um prazer. Mas enfim, ontologicamente falando, não tem diferença. É a mesma merda. E aí, por que eu tô falando isso aqui? Por que o cara que entrou, porque hoje no Brasil é assim, por que o cara que entrou na lojinha da maconha pode morrer, pode ser assassinado, e eu, com o meu cinismo tranquilo, sair da farmácia, né? Tem a notinha fiscal, tem tudo ali, e qual o direito que eu tenho em relação àquele cara? Talvez aquele cara tá com a depressão, talvez aquele cara, enfim, tá cuidando de um familiar, né? Talvez aquele cara só não tá num dia legal e quer dar uma relaxada, tá? Agora, eu não. Eu consegui, talvez, um médico que assinou um documento para mim, uma parada que talvez vai fazer muito mais mal pro meu corpo e para a saúde pública, de modo geral, usando mais uma vez o argumento da saúde pública. Então, assim, a guerra às drogas hoje no Brasil, né, o ministro Barroso já falou isso, né, em que pese o ministro Barroso não ter, depois que entrou no Supremo, não ter nos brindado sempre com as suas melhores posições técnicas, né? Mas, assim, claro que é um ministro supremo e tem uma vida acadêmica muito generosa, muito maravilhosa, a gente tem que respeitar. Mas o ministro Barroso já falou, em alto e bom tom, duas coisas que ele falou que me comoveram bastante. Ele falou, a pessoa estar dentro da sua casa, no conforto do seu lar, enrolando e fumando um baseado, né? Foi até, salvo engano, a primeira vez que a palavra baseado foi dita no púlpito ali do Supremo Tribunal Federal. Tudo bem, pode ser imoral, mas não me parece ilícito. Ele até falou assim, né? A ponto de você justificar uma situação de flagrante, lembrando que o artigo 5º, inciso 11 da nossa Constituição permite ingresso em residência em situação de flagrante. Quer dizer, para o Estado gerar esse abuso todo contra você. E mais além, foi ainda o ministro Barroso para dizer o seguinte, eu posso não saber qual é a solução para lidar com as drogas hoje, mas essa que nós estamos aplicando certamente não é, né? É evidente que existe, trazendo aquilo que você falou, né, lições aí até da criminologia, me parece, para dizer que existe uma criminalização no Brasil da pobreza, uma criminalização
daquilo que é tido como imoral ou muitas vezes incorreto, né? Lembrando, Ricardo, que nós estamos num país em que uma pessoa pode ser presa até com um pinho-sol, né? E talvez uma buchinha de maconha. Sim. E se você tem um filho de uma desembargadora com quilos de drogas, né? Por ele ser filho da desembargadora, enfim, aquilo é para uso próprio, ou aquilo não tem finalidade de violar aí a saúde pública. Então, assim, a gente tem, a meu ver, uma guerra às drogas que necessariamente precisa acabar. Eu fiz, outro dia eu falava, Ricardo, sobre a questão dos direitos humanos numa palestra que eu dei para a OAB, né? Que é o seguinte, quando a gente estuda direitos humanos, você percebe que o ser humano, ele não pode ser meio para nada. O ser humano ele tem que ser um fim em si mesmo, né? E aí, o que a gente está fazendo com a guerra às drogas? A gente está se valendo de morte das pessoas, criminalização de indivíduos, para dar uma suposta sensação de segurança para a coletividade. Esses seres humanos estão sendo utilizados como meio para alcançar uma ilusão para o coletivo. Então, quer dizer, tudo por conta da consequência indevida de uma guerra às drogas, que, a meu ver, não parece ter fim nesse rumo aí. A gente vai ter, de fato, aí a continuação da criminalização da pobreza e das pessoas. Sobre a guerra às drogas, Ricardo, você vê alguma solução? Ou a solução, ainda que você não a tenha completa, passa pela legalização? Luiz, para mim, necessariamente passa pela legalização. Não há possibilidade de vingar qualquer política criminal antidrogas. A nossa experiência recente, ela já demonstra isso claramente. Não adianta a gente ficar querendo restaurar algo que nunca existiu, acreditar que quanto mais a gente for agressivo no direito penal, mais a gente vai conseguir coibir o consumo ou a venda das drogas, porque o que nós temos de dados é completamente ao contrário disso que indica, né? Possivelmente a gente vai passar por períodos, a gente vive em sociedades de massa atualmente, globalizadas e de massa, né? E a não ser que haja uma transformação radical, né, em um país como o nosso, que eu não acredito a curto prazo, o consumo de drogas ele vai se manter ou ele vai aumentar a cada tempo. A gente tem cada vez maior possibilidade de produções de drogas novas, sintéticas e assim por diante, né? Isso vai cada vez mais ser vendido, consumido, propagado nessas sociedades de massa, de grandes eventos e assim por diante. Que é a nossa sociedade que a gente vive atualmente. E a maconha está inserida nesse setor, né? Então, é claro que, na minha visão, quando a gente pensasse numa política antidrogas, e aí, trazendo algumas reflexões sobre o que você pôs, não adianta só a gente pensar na maconha, mas a maconha ela é um passo muito importante. E aí a gente vai ficar nesse recorte hoje para até não extrapolar e não escandalizar ainda mais. Mas vamos ficar no recorte da maconha e depois a gente pode fazer um outro recorte mais amplo. Mas a maconha ela está inserida nesse contexto, né? E aí, Luiz, sobre a questão da descriminalização ou da legalização no Brasil, até 2015, a gente tem um julgamento no Supremo Tribunal Federal, tema 56, com repercussão geral reconhecida, que é esse julgamento ao qual o Barroso, em plenário, proferiu esse voto, né, sobre a questão de quantos pés poderia ter em casa, quantidade de gramas e assim por diante, onde a gente tem 3 votos a favor da descriminalização da maconha no artigo 28, e aí os demais ministros ainda não votaram, até porque o Alexandre de Moraes, depois que foi indicado pelo Temer, ele acabou substituindo o Teori Zavascki, que era o próximo a votar, e aí ele, com um processo em mãos, ele pediu vista e esse processo ele não conseguiu ser remarcado. Ele era para ser marcado novamente esse ano, foi adiado novamente esse julgamento, e esse julgamento ele está distante de acontecer. Mas, Luiz, se eu puder ousar aqui sobre questões de previsão de futurologia, eu imagino que essa descriminalização ela vai ocorrer pelo Supremo. Em algum momento. Talvez não seja o momento oportuno, porque pode ser que o Supremo esteja enfrentando em conflitos muito diretos
principalmente com o Poder Executivo nesse momento, né? É. Em outras questões. E aí acho que essa pode ser uma questão menor, né? Lembrar que em 2015 o campo era mais fértil para discutir esse tipo de tema, né? Com A Dilma certeza. sofre impeachment em 2016, tal, mas até 2015 você tinha a possibilidade de discutir esse tema com uma tranquilidade maior. Atualmente esse tema ele já não é mais pauta, isso foi relegado, existem outras questões que o Supremo vem discutindo cotidianamente. Mas me parece que vai passar pelo Supremo Tribunal Federal esse primeiro passo, assim como aconteceu na Argentina, né? A Corte Argentina foi a primeira a trabalhar dentro da Argentina sobre a questão da descriminalização. Só após, isso não me engano, foi esse ano ou ano passado, que a Argentina teve a aprovação de legislações sobre o tema. E se a gente analisar a atuação do Poder Judiciário no Brasil, a gente vai perceber. A gente já teve decisões, primeiro da Anvisa autorizando que pessoas pudessem importar produtos que contivessem canabidiol para tratamentos medicinais. Mas a gente tem HC recente, HCs, se não me engano, recentes, autorizando que algumas pessoas possam plantar, fazer o cultivo próprio da maconha para fins medicinais. Então, a proibição não é mais absoluta. Não há uma proibição absoluta do consumo de droga, do consumo de maconha no Brasil. A gente já contra pontos de flexibilização, de relativização. Me parece que esse tema ele vai ganhar cada vez mais espaço e acredito que mais cedo ou mais tarde o Supremo deverá retomar o julgamento desse tema 56, com repercussão geral reconhecido, sobre a atipicidade do porte de maconha para consumo pessoal. Essa era a discussão que era analisando o artigo 28. E aí acabou que o Barroso fez uma interpretação conforme a Constituição, estabeleceu aqueles parâmetros, né? Que eu acho um pouco temerário a técnica a hermenêutica utilizada, mas é daí que surgiu esse debate. Então me parece que mais cedo ou mais tarde esse tema vai retomar no Poder Judiciário. E acredito que aspectos econômicos, e aí pode ser um prazo maior de tempo, e eu não estou sendo otimista, eu estou analisando o âmbito internacional do Ocidente. Aspectos econômicos empurrem o Poder Legislativo a uma discussão mais séria sobre questão de emprego, sobre questão de tributação, sobre reverter... Estou te ouvindo. Estou te ouvindo. As verbas, a tributação que foi arrecadada com... Tá indo aí, Luiz? Porque deu um clique aqui para mim. Acredito que vai ter uma discussão mais séria sobre as possibilidades econômicas e o que isso pode gerar de lucro para o país, né? Porque, Luiz, no final das contas, vou voltar lá naquele seu tema, a gente fala sobre a saúde pública, como ela sendo bem jurídico, que seria tutelado pela Lei 11.343, e aí a gente volta ao artigo 28. Mas aquele que consome cigarro, aquele que consome o álcool, ele também atinge a saúde pública. E quando ele compra esses produtos, há uma tributação sobre esses produtos. E essa tributação, ela deve ter finalidades, ser revertidas, né? Revertida seja para campanhas de prevenção, seja para tratamentos de saúde e assim por diante. No caso da maconha, também teríamos uma tributação e essa tributação deveria ser revertida para a saúde pública para que a gente pudesse também, enfim, minimizar o acesso, minimizar os desgastes econômicos, orçamentários do Estado, já que isso é uma preocupação constante, uma preocupação. Nosso tempo já vai se aproximando do final, e aí só para evitar um corte indesejado, eu queria só fazer uma consideração breve aqui, porque a gente vai falando muito, esquece de uma coisa ou outra, né? Mas a ONU, ela retirou a maconha, né, daquele rol de substâncias entorpecentes consideradas mais perigosas e teria hoje escalonado no nível da morfina a maconha, né? Então, assim, é um avanço, né? Primeiro, por quê? Porque você tem a morfina sendo amplamente legalizada aí para fins medicinais, né? O que coloca a maconha nesse mesmo patamar. É uma mudança de visão, né, da maconha. Agora, importante, né, Ricardo, lembrar e deixar claro aqui para todo mundo
que a posição da ONU ela não é vinculante, né? Isso não significa que o Brasil agora também vai atribuir à maconha um peso menor na sua legalização. Isso não é vinculante. Pode ser. Ah, perfeito. Mas nesse, assim, né, com todo respeito àqueles que, né, defendem o atual governo, nada contra, respeito o presidente eleito democraticamente. O Brasil votou contra. Mas, assim, no atual governo, a gente sabe contra. que tem uma vertente mais conservadora e é difícil avançar nesse ponto. Até, né, o que você acabou tocando aí também, o Supremo, se fala de legalização da maconha no atual governo, acho que vai ser um tapa de luva no Poder Executivo, vai causar uma crise política muito grave. E outra coisa também, Ricardo, que aí eu já sei que eu vou trocar muita figurinha com você, recentemente uma família me procurou, porque através do canabidiol, né, aplicado em dosagem específica, uma pessoa da família tem um controle muito maior de um problema particular que ela possui, né? E aí a família está me procurando para conseguir essa autorização aí. Então, assim, o tema me despertou muito atenção por conta disso. E aquilo que você falou, familiares hoje, Ricardo, se revezam para, na sombra, ir buscar um remédio que a polícia jamais pode imaginar que é distribuído, e sem aquilo, a pessoa tem o seu desenvolvimento motor, pessoal, social atrapalhado. Então veja aí como que a proibição irracional gera mal para muitas pessoas e a gente realmente precisa avançar nesse debate. E por fim, Ricardo, sabendo que a gente vive aí tempos difíceis, né? Não estamos aqui, por favor, fazendo apologia ao uso da maconha, né, Ricardo? Estamos aqui apenas expressando a nossa opinião técnico-científica, até política, até social, né, de que deve haver uma evolução sobre a legalização ou não. Salvo engano, Ricardo, na DPF 187, né, é isso mesmo, conferi aqui, eu colei aqui, na DPF 187 ficou decidido pela legalização da marcha da maconha, né? Não ficou, na verdade, o Supremo deu aí, não sei se é um hard case, acredito que não, mas assim, o Supremo entendeu que você tem o direito de reunião, o direito de manifestação, o direito de livre manifestação do pensamento, em consequência, aí, claro, de uma defesa de crime, que não é o caso, né? A gente não está aqui estimulando que vocês façam uso de drogas ilícitas, a gente só está debatendo um ponto que realmente merece uma melhor exploração aí, beleza? Ô, Ricardo, quero muito te agradecer, meu amigo, por compartilhar esse tempo aqui comigo. Tenho certeza que eu trouxe aqui para os meus seguidores, pelo menos, o seu conhecimento, que é muito rico e que, percebo aqui, passaria de uma hora se fosse para a gente falar tudo que você sabe sobre o tema, um tema que lhe é muito afeto. Muito obrigado mesmo, tá? Luiz, eu que agradeço o convite. Vários alunos sim. meus estão aqui participando também. Agradeço todos que estão aqui conosco. Deixaram vários recados. De fato, acho que uma hora é pouco, porque são temas que empolgam, né? A gente começa a refletir. Existem vários pontos que podem ser explorados, mas por hoje acho que é o suficiente. Se possível, a gente marca uma outra no futuro. A gente tem alguns diálogos aí para poder desenvolver. Exato. Eu te agradeço muito, concordo com você. Aqui não há nenhuma questão de apologia ou de incitação ao consumo. Ô, Ricardo, mas apenas, só pedir uma desculpa pro pessoal também aí, porque a gente vai falando muito, aí não dá tempo de compartilhar todos os comentários aqui. Mas assim, pessoal, obrigado pela participação. Estou vendo muitos amigos aqui, né, muitos alunos. E é isso, pessoal. Vou tentar passar para o Ricardo e depois eu faço até uma caixinha de perguntas, se for o caso, para responder algumas inquietações de vocês aqui. Beleza? Ô, Ricardo, temos aí a participação do ilustre professor Nelson Rezende, Nelsinho, né, figuraça, outras, né, pessoas queridas aqui. Opa! Então, a honra está muito grande. Obrigado, Nelsinho. Letícia, pela participação. Pessoal, muito obrigado, tá? Foi demais Letícia aqui. também está aqui. Já vamos encerrando, que o tempo Letícia aqui vai esgotar. também. Muito obrigado aí. Letícia Prazer ver você, pelo menos virtualmente. Em breve, acredito eu, estaremos de volta aí nas salas presenciais. Não é verdade? Grande abraço, meu amigo. Valeu, brigadão. Valeu, pessoal.